Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui na Academia da Palestra. E o tema do programa de hoje é reputação. Reputação é a opinião do público em relação a uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Constitui-se num importante fator em muitos campos, como negócios, comunidades online ou mesmo status social. Eu, Mariana, acredito que a reputação, por ser um processo, ela é construída e requer uma comunicação eficiente, baseada em ações. E você, Zezé, concorda comigo? Você que é uma especialista nesse assunto, conta aí pra gente. Não, sem dúvida, você constrói reputação muito a partir da comunicação que você estabelece, né? E é importante a gente perceber que essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação efetiva, né? Não é uma comunicação que você faz só no determinado momento. Assim como a reputação você constrói ao longo dos anos, a comunicação tem que acompanhar, né, essa construção, né? E para isso, essa comunicação ela tem que ser baseada em muita ética, transparência, né? Porque é assim que a gente constrói. Reputação é algo que tem um peso considerável. Não são todas as pessoas, nem todas as organizações que conseguem contar com uma reputação positiva, né? E isso a gente trabalha. E, ao mesmo tempo, é muito fácil a gente perder essa reputação construída ao longo dos anos, né? Por isso, todo o cuidado que deve existir, inclusive, assim, com a forma, em relação à forma como a gente se comunica. Porque, já que a comunicação ela está muito atrelada à reputação, né? Porque, afinal de contas, a reputação ela tem a ver com a qualidade daquilo que te caracteriza, as suas qualidades, aquilo que te caracteriza como qualidade. Só que é uma qualidade que precisa ser comunicada, né? Porque às vezes a gente tem determinadas qualidades que a gente não tem a capacidade de comunicar. E tem a ver também com os nossos comportamentos, porque também tem o aspecto de que muitas vezes você comunica algo que não tem a ver com a sua qualidade. Lembra que a gente já tratou em outro momento aqui da incoerência que muitas vezes se estabelece entre o que eu pareço ser e o que eu sou. Isso vale para pessoas e para organizações. E aí a gente está realmente diante de um grande desafio. Sim. E aí é por isso que a gente percebe hoje, né, Dani, assim, colocando essa questão. Muitas vezes a gente vê os vínculos sendo estabelecidos, né, entre pessoas e organizações e organizações, atrelados a essa questão da imagem, né? Como é que você avalia essa questão? Qual o compromisso, né, que existe da parte de pessoas, de organizações, em relação à reputação? Você vê as pessoas preocupadas com a sua reputação? Porque também é um aspecto que muitas vezes, até como professora ao longo dos anos, eu sempre mencionei para os meus alunos, às vezes a gente está muito preparado como profissional de comunicação para olhar para a organização, para a construção da sua marca, da sua reputação em especial, mas a gente não consegue trabalhar a nossa própria reputação. Como é que você enxerga isso? Bom, eu penso que a reputação é como se a gente estivesse sendo olhado pelo lado de fora, né? A gente vai, é o que a gente, como você falou, ser e parecer ser. Eu preciso parecer, o outro precisa entender quem eu sou, e isso tem muito a ver com ética, com aquela máxima de que ética é o que a gente faz mesmo quando não tem ninguém olhando, né? Fazer o certo mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, eu vejo que as pessoas, para construir essa imagem, precisam se conhecer, precisam entender muito dos seus princípios e dos seus valores, e a partir do momento que elas conhecem e reconhecem esses valores, fica muito mais fácil de comunicá-los. E aí,
quando eu passo a representar uma marca ou uma empresa, ou mesmo uma instituição pública, eu vou imbuída desses meus valores e eles têm que fazer parte, né? Eu não posso ir contra isso quando eu vou fazer algum trabalho, porque eu acabo não conseguindo transmitir a mensagem que está implícita nesse canal, né? Então, eu vejo que a imagem pessoal, né, pessoa física e pessoa jurídica, ela precisa estar muito alinhada ali, eu preciso conhecer esse caminho e me conhecer para não causar nenhum dissabor depois, né, porque acaba sendo uma agressão quando eu tenho que fazer alguma coisa que não condiz com os meus princípios. Exatamente. Quando eu acabo não sendo vista da forma como eu gostaria de ser vista, a gente vai entrando numa busca sem fim, né? Fica uma coisa que nunca encontra. Então, é importante esse autoconhecimento e o reconhecimento de valores toda vez que eu me refiro à reputação. E eu gosto de quando você fala também desse alinhamento de reputação pessoal e reputação corporativa, né? Quando é que tem essa linha? Quando é que você consegue identificar uma linha que passa do pessoal para o corporativo? Como é que você marca isso, Zezé? Então, eu acho que esse é um desafio, né? Porque, afinal de contas, eu digo, as organizações, elas são feitas por pessoas e para pessoas, né? Elas são feitas por pessoas e para pessoas. E, a partir daí, a reputação de uma organização, ela tem a ver também com o comportamento, né? E com aquilo que é construído pelas pessoas. Por isso, é difícil desassociar muito. Mas é lógico, quando eu estou falando de um grupo, né, quando eu estou falando de uma corporação, eu estou falando de algo ainda mais complexo. Né? Lidar com a reputação nossa, individual, já é complexo. Mas você projeta isso algumas vezes quando pensa no fato de uma organização que envolve aí um grupo de pessoas, né, e que vai ter uma visibilidade muito maior, e que por isso mesmo, enquanto eu, pessoa física, tenho até condição de trabalhar a minha comunicação de uma maneira amadora, desde que eu mantenha os meus cuidados, no caso de uma organização, eu acho isso extremamente arriscado. Eu vejo que a comunicação de uma organização demanda necessariamente uma orientação profissional, né? Porque são N fatores, N aspectos que vão impactar de uma maneira muito forte. E o impacto para uma organização é maior do que o impacto para uma pessoa. Eu posso sair prejudicada por uma imagem negativa, por uma questão negativa que se apresente para mim, mas quando você tem isso para uma organização, o impacto ele toma uma dimensão de envolver muitas pessoas. Né? Um problema com uma reputação de uma organização pode chegar a comprometer a sua existência. E isso impacta quem trabalha nela, os donos da empresa, se você tiver uma empresa de capital aberto, os acionistas, você impacta seus consumidores, você impacta toda a cadeia envolvida, como fornecedores, revendedores. Então, imagina aí a responsabilidade, não dá para brincar em serviço. Não dá para brincar. E, infelizmente, muitos brincam em serviço. A gente exemplificou aqui o caso da empresa, mas não é só a empresa, né? As organizações do primeiro, segundo e terceiro setor. Sim. O setor público, como organização, tem que ter um cuidado muito grande em relação àquilo que comunica, a forma como comunica,
né? Porque tem em jogo aí... Não é mera formalidade, né? Exatamente, né? Então, é um desafio muito grande. Mas aí, Maria, eu vou até perguntar para você, né, como é que você vê essa questão toda também, né, da reputação. A gente, de repente, sabe o quanto ela influencia, né, as tomadas de decisão, inclusive na ordem política. Sim. Como é que você avalia toda essa questão, considerando o cenário que a gente está vivendo hoje, a fragilidade que a gente percebe que existe? E até vou resgatar lá atrás, se a gente for pegar pesquisas, há pesquisas que mostram claramente que alguns tipos de organização, elas têm baixíssima credibilidade frente à opinião pública, frente às pessoas, né, à população. Algumas estão perdendo demais. Como é que você enxerga isso diante de um cenário, principalmente o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Esse de confinamento, do Covid, como é que você vê isso e a necessidade de uma comunicação mais efetiva da parte de governo, seja ele federal, estadual, municipal? Ouvindo vocês, né, sempre a gente vai aprendendo, né, com essas duas especialistas, o que me deixa muito contente. E o que me vem da reputação, a primeira coisa, é que a reputação é construída, né, como eu falei. Então, às vezes, você demora anos, você faz um trabalho, como você falou, você envolve as pessoas, ou a reputação pessoal mesmo, você trabalha arduamente para que a tua imagem, o que você fala, os seus exemplos, as suas atitudes, reflitam quem você é realmente. E, de repente, a reputação, ela cai. E para voltar, não é uma questão fácil, não é muito complicada, talvez irreversível. Porque a reputação é o vínculo de confiança, né? E na questão corporativa e na questão governamental, total, é o vínculo de confiança da população, da sociedade com o governo, do público com a empresa que ele consome os produtos, a empresa que ele trabalha, que ele confia. E esse trabalho de comunicação é fundamental. Porque a comunicação que acaba sendo o elo, né, de vínculo de confiança. É pela comunicação que há a identificação, que há o consumo, que há, no caso, né, dos governos, a questão até do momento que a gente está vivendo, de aderir ou não ao isolamento. Eu confio no que o governo está falando, eu acredito nos dados que são colocados, a reputação é boa ou não. Então, essa questão é muito importante, a questão da reputação. A gente trouxe esse tema porque nós estamos vivendo um problema de reputação. As pessoas não estão se preocupando com a reputação. Pessoal, como você disse, corporativa, eu acho que a preocupação é um pouco maior e existe todo um plano, né, estratégico de manter, de avaliação, de feedback de consumidores, de acionistas, enfim. Agora, com a questão governamental, é um barco à deriva, gente. É um barco à deriva, você não sabe em quem confiar. Isso me lembra muito as pesquisas que a gente faz no jornalismo. Quais são as instituições que você confia, né? Qual é a primeira instituição que você confia que vem à sua cabeça? E a gente sabe, bombeiros. Os bombeiros, gente, os bombeiros são sempre os primeiros. Que reputação é essa construída com eles, né? Então, assim, é uma coisa que a gente para pensar. Brasil, não dá para comparar com outros países. A gente tem que trazer a realidade para a gente e, ao mesmo tempo, contextualizar. Né? Vocês sabem, né, essa questão dos bombeiros, né? Dani, Zezé, né? Qual é a instituição que vocês lembram primeiro? De reputação. Vamos pensar assim. Eu vou até mencionar uma questão lá atrás, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, mas foi em 2001, faz muito tempo. E eu diria que a gente tinha um cenário diferente. Naquele momento, eu tive acesso a uma pesquisa que mostrava que entre primeiro, segundo e terceiro setor, o terceiro setor era o que gozava de melhor prestígio junto à opinião pública. Tinha mais prestígio, as pessoas viam que tinha aquela boa vontade, aquela dedicação, aquela paixão pela causa que movia
grupos de pessoas em torno das mais diversas causas. Eu diria assim que, infelizmente, de lá para cá, se eu for pensar só nessa divisão entre setores, né, a gente já não tem um setor que goze desse mesmo prestígio, né? Cada vez mais a gente a gente precisa verificar em que ponto que a gente começou a perder tanto a relação de confiança. Porque mesmo o terceiro setor, em muitas situações, a gente fala assim, mas será que é para... Mesmo eu quero fazer uma doação, será que vai mesmo para a entidade? Sim. Há um questionamento, há um nível de desconfiança tamanho. Pode ser até por boatos plantados, mas há muitas situações, há também muitos episódios. Isso. Que, é lógico, e aí cai numa questão de generalização, porque uma organização não governamental que pratica algo, né, que desvia, de repente, recursos e tudo mais, é tão projetada que a gente acha que todas as organizações, todas as entidades, todo o terceiro setor realmente vai na mesma onda. Assim como uma empresa de um determinado setor, se ela é considerada altamente poluente, todas as outras empresas do mesmo setor mesmo que façam muitos trabalhos, procurem seguir todas as normas, as questões de qualidade, né? Elas também fazem. Então, por isso que hoje a preocupação não é só isolada com um determinado setor, mas é com o setor como um todo. Porque se a imagem, não adianta só ver o outro como concorrente. Sim. O meu concorrente, se tiver uma imagem manchada, provavelmente vai respingar em mim. Eu vejo isso um sinal de alerta para a gente parar com essa história de que tudo é concorrência. A gente sempre, até no nível pessoal, a gente concorre tanto com o outro, sendo que já falamos disso. O ser humano é um ser social. A gente tem que começar a buscar as relações de parceria, de colaboração, não é de competição. Exato, concordo. Dani? Eu imagino que a gente deva seguir uma linha, assim, para quem está nos ouvindo, que entenda que quando a reputação não é convincente, ela prejudica o sentido da mensagem. E essa reputação, ela pode ser de uma pessoa, de uma empresa, de um setor, de uma categoria, né? A gente começa a colocar em dúvida a partir dessa falha de construção da reputação, né? Porque a reputação é aquilo que gera a confiança, é aquilo que gera a credibilidade. E como você muito bem falou, Mariana, às vezes a gente leva anos construindo uma história, agindo com ética, e um deslize, um pequeno deslize, faz com que manche tudo isso, né? Coloque em risco, e eu preciso o tempo todo estar me reinventando para aparecer de novo com a imagem que eu construí. Um outro ponto que eu acho bastante interessante da gente pensar é que, assim, pensando nos rituais e nas liturgias, que a gente tem visto tão banalizados, né? Uma situação horrível com essa última reunião ministerial que saiu a gravação, eu penso que o mundo está em evolução, e tem muita coisa que está mudando, e que nós, como profissionais da comunicação, estamos em ação para promover essa adaptação de linguagem, mas não de perder o peso e a formalidade, a postura, aquilo que se exige de um cargo, de um papel social, de uma posição, né? Ou mesmo de como eu quero ser vista diante de outras pessoas, socialmente, né? Eu acho que são pontos que a gente podia levar como sendo regra quando o assunto é reputação. E vocês tocaram no assunto, a Zé falou em concorrência, e você também levantou essa questão do que está acontecendo, né, do que a gente está visualizando desse processo de evolução do planeta, da humanidade. E algo que a gente vê é que muitas vezes sempre um
quer derrubar a reputação do outro, ou seja, é sempre assim, eu preciso derrubar fulano, né? A gente fala de não competir, etc e tal. Mas a gente vê isso mesmo, é gente em busca de derrubar o que o outro chegou, onde está, ou eu quero desmoralizar, eu quero acabar, essa reputação dele vai morrer. Por si mesmo, as atitudes, como a gente disse, né? Construído, as atitudes, as falas, elas caem por terra. A gente não precisa derrubar, mostrar, né? Dizer, como não eu tô enganada, gente. É isso que vocês Então, eu vejo isso realmente o grande problema, porque... Não, tô falando do social próximo da gente. Sim, porque no final a gente quer tanto, às vezes, desmerecer o outro, ou acha que, sim, se eu puder criar até situações, hoje fake news, e você planta, de repente, determinados boatos, a gente chamava antes mais de boato, né? Mas eu testemunhei cases de empresas que, por conta da concorrência, chegavam a criar situações para que as pessoas colocassem em dúvida a qualidade do produto da concorrência, né? E aí é interessante que isso, ao invés de ser reduzido, né, ao longo dos anos, há um desenvolvimento, uma maturidade, e a gente vê um sentido mais de colaboração, porque com toda essa história de impacto de um no outro, de respingar na imagem do outro, a gente vê assim, outros setores fazendo a mesma coisa que o segundo setor, que é o setor das empresas, fazia, sendo que poderia dar a lição de que, na verdade, assim, por exemplo, eu não vejo como, já falei até isso, eu não tenho como abordar o terceiro setor do ponto de vista da empresa quando eu penso na outra entidade como concorrente. O terceiro setor tem que concorrer, o terceiro setor tem que se unir em prol das causas. Sim. Quando eu quero, não, mas porque eu quero o recurso de uma empresa, eu vou concorrer para ganhar em relação a outra, tem alguma coisa errada. Errada, exatamente. Outra coisa, a ideia é que o setor ele evolua de tal forma que daqui a pouco ele seja desnecessário, porque a sociedade se apossou daquilo e ela tem condição de ir adiante, percebeu? Agora, quando a gente vê concorrência dentro do governo, não existe unidade, um pensamento em prol da sociedade, do que vai ser benéfico para a questão coletiva, mas há um olhar individual, um comportamento como sempre se estivesse pensando nos ganhos imediatos que vem aí, né? Numa eleição e tudo mais. Realmente, assim, é frustrante. É frustrante ver os outros setores se comportando como há alguns anos a gente questionava o comportamento das empresas. Talvez elas até tenham evoluído mais do que esses setores que retroagiram. Eu concordo com você. E você, Dani? Eu concordo também e gosto sempre de pensar que quando eu posso mais, os outros também vão poder. Eu acho que a gente começar a alimentar esse tipo de pensamento, né? Tem uma filosofia africana chamada Ubuntu, que diz, eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. A gente só consegue avançar quando consegue pensar assim, quando consegue entender que caminhar adiante depende muito desse apoio, desse suporte, né? Uns com os outros. Então, em reputação, eu não acredito que seja diferente. Quanto melhor eu sou, mais eu posso inspirar para que outras pessoas sejam, ou eu posso me inspirar na melhoria de outras pessoas para continuar aprimorando, evoluindo. Eu acho que esse é o caminho. Até porque a reputação ela se baseia muito na questão da ética e da responsabilidade. Né? Então, não é só um ganho imediato, todo mundo vai achar que ela é muito legal, que eu sou muito bacana, mas é realmente uma história construída e quanto mais você propaga isso, compartilha isso, faz junto isso, mais cresce. E aquele fato, né? Sou eu visto de fora,
eu só posso ser visto de fora pelos outros. Então, é uma coisa que é construída socialmente, né? É no âmbito social. E aí eu me lembrei de uma frase que foi até procurar aqui para vocês. Olha, o caráter é como uma árvore e a reputação é como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Abraham Lincoln. Fechou. É bem isso, né? É a sombra. E é só lembrar, né, Mari, também temos só de, vamos dizer assim, conceituais, né? É que quando a gente faz um gerenciamento adequado da nossa identidade, né, dos atributos que a gente tem, de tudo que a gente representa, vai resultando numa imagem favorável. A imagem, ela é uma opinião mais imediata que as pessoas têm da gente. E ao longo do tempo, ela vai representar a nossa reputação positiva. Então, a gente tem que cuidar desde a nossa identidade, quais são de fato os nossos atributos, né? Que comportamento a gente tem para ser entendido, passar uma imagem, aquela imagem favorável que tem a ver com aquilo que a gente também julga que a gente é, né? Para que no longo prazo a gente tenha uma reputação que não é para qualquer um. Eu ia lançar, mas você, né, já deu a dica aí, né? Já concluiu o nosso papo de hoje sobre reputação. Dani, qual é a dica, então, para essas pessoas? A gente pode dizer, né, as pessoas que estão aí na mídia, ou mesmo os políticos, as pessoas que querem cargos, CEOs de empresa, que muitas vezes se preocupam com outras questões, talvez econômicas, e os políticos que não estão nem aí para a reputação, que vão pensar, o que vão falar, o que vão levar para o Twitter. Qual dica aí que você deixa? Bom, depois da Zezé fica difícil, né? Mas eu digo que não só para os cargos, mas para as pessoas que se expõem hoje em redes sociais, né? Que são muitas anônimas, deixando de ser anônimas a partir de às vezes um ponto fraco, né? Eu acho que o importante é a gente sempre pensar que a reputação é o que gera as nossas conexões, a credibilidade, a confiança. Então, cuidar da reputação é um compromisso de todos nós, conosco e com a sociedade. Exatamente. Eu já vou para a parte prática disso tudo, gente. O que eu digo? Vamos lá. O que eu digo? Procure profissionais como Maria José, como Daniela Kais, enfim, procure profissionais, jornalistas que sabem trabalhar a reputação, profissionais de comunicação que estudaram, entendem essa questão, porque o que falta é isso, né, gente? Se você não chega de amadorismo. Exato, se você não tem tempo para pensar, se você não quer pensar, ou se você acha que isso é coisa para depois, ou que nesse momento não importa, importa sim. A tua empresa importa, o teu cargo importa, o lugar que a população te colocou e exige, seja do vereador, do prefeito, exige isso. Então, contrate pessoas que saibam fazer. Não estou falando de questão de formar uma imagem do marketing, não. Eu estou falando de trabalhar a reputação. E como ela pode ser trabalhada? No conhecimento das essências, das verdades de cada pessoa. Mas é também importante, né, Mari, que ao contratar o profissional, se você precisa mudar, que você mude, né? É aquela história que você falou, não é imagem só superficial, a gente está falando de algo que tem a ver com a busca da essência. A essência, porque é complicado demais para o profissional da comunicação, que ele não consegue se tornar um semideus entre a terra e o céu. Quando a gente tem que mexer na essência de alguém que, na verdade, não está disposto a mexer na sua essência. Mas, aí é que vai para a questão da cooperação que você falou, da gente parar de competir e buscar. Aí o que acontece? Como a Academia da Palestra, que não tem só profissionais de comunicação. Aí você vai ter profissionais de educação, psicólogos, pessoal que trabalha com essa questão da essência e ajuda os profissionais. A gente está junto. E é um processo, não é? Então, eu acho que falta as pessoas entenderem o quanto é importante e se preocuparem. Elas não se preocupam hoje com a questão da reputação.
E nós mesmos, né? Eu, quando fui ver o tema, eu parei e falei, e aí, qual é a reputação? Como me enxergam? Pensei, talvez uma terapia, né? Uma terapia. É isso mesmo. Mas aí fica para um próximo programa, né? Com certeza. É isso aí. Comunicação, que vai dar? Eu agradeço a participação mais uma vez de vocês aqui no nosso programa. E quero dizer para você acompanhar aqui na Academia da Palestra, semanalmente, Mariana Aranha, Daniela Cais, Maria José da Costa Oliveira. Semana que vem, a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau, meninas! Até, tchau. Obrigada. Obrigada.